Eu quero trazer o conceito de que nós podemos mais, cada um individualmente. Você pode mais, mas nem tanto. Que nós devemos respeitar os nossos limites, ao mesmo tempo que nós nos desafiamos. E aí eu vou trazer um exemplo já mais prático, logo de cara. Vamos pensar, uma pessoa que nunca correu na vida, nunca praticou atividade física aeróbica. É palpável que em 7 dias ela corra uma maratona? 42 km? Não. Se você for ver a galera que ajuda as pessoas a treinarem uma maratona, normalmente, se eu não me engano, são treinos de 3 a 6 meses se preparando para isso, se não um ano para você correr uma maratona. Só que, para quem nunca correr 1 quilômetro já é superar um limite? Sim, porque ela nem corria. Então, quando eu digo para encontrar o limiar, a forma mais fácil de você encontrar um limiar para você respeitar os seus limites é mais buscando se desafiar para o próximo passo do que ficar focando numa meta muito distante, sendo que você nem chegou no segundo degrau. Então, muitas pessoas elas dizem, cara, eu quero virar bilionário. Cara, quero ter 10 milhões na conta, quero ter 1 bilhão de patrimônio. Mas a pessoa não faz nem 50 mil por mês. A grande parada é que se nós estivermos com os nossos olhos centrados no próximo passo, mais do que numa meta estratosfericamente muito distante, a gente vai conseguir evoluir muito mais e vai ficar muito menos frustrado. E tem grandes chances da gente ser muito mais prudente nas nossas decisões. Porque, convenhamos, se você hoje ganha 50 mil reais por mês e você tem que chegar no patrimônio bilionário lá, que você acredita que vai chegar em 1, 2, 5 anos, sei lá, vamos dizer, 10 anos, os riscos que você precisa tomar para você dar um pico tipo de patrimônio tão grande nesse tempo são muito altos. Ou seja, você vai colocar em jogo o próprio patrimônio que você já construiu para alcançar uma meta que está distante demais. Qual o risco que você vai precisar tomar no seu negócio ou individualmente investindo em outro negócio para sair de 50 para 100 mil? Muito menor do que para 1 bilhão. Então é mais fácil eu tomar o risco agora para fazer 100 mil por mês do que para fazer 1 bilhão. Porque talvez, no foco para fazer 1 bilhão, eu destrua todo o patrimônio que eu construí, visto que é desproporcional o retorno para aquilo que eu tenho hoje. Visto isso, se eu ganhar, eu ganho 1 bi, mas se eu perder, eu perco tudo. Tipo isso, tá entendendo? Novamente, claro, não tô dizendo assim, matematicamente, com dados, com contas, né? Não tô fazendo nenhuma conta aqui. Tô trazendo um conceito, um fundamento. Portanto, a gente pode sim sonhar alto. Você tem uma meta lá de conseguir uma casa X, mas até o que a gente estava conversando anteriormente. O outro problema de eventualmente você colocar uma meta muito alta é que muitas das vezes ela não tem um para quê claro para si. Para si no sentido de que envolve algo que faça a sua vida caminhar para frente. Muitas das vezes está envolvendo um para quê relacionado a provar algo para os outros. Provar para o seu pai, né, que se divorciou da sua mãe e não cuidou de você quando você era pequeno. Tá para provar para sua mãe que não acreditou de você quando você trancou a faculdade ou não fez o curso que ela queria. Né, tá para os seus amigos da faculdade que te zoaram quando você ficou postando stories lá na faculdade. Tá para você provar para aquele seu inimigo que disse que você não daria certo na vida. Ou seja, muitas das vezes a gente vê pessoas colocando essas metas absurdas, sendo que, no final das contas, não tem utilidade prática, um propósito claro para elas. Entende? Até porque a gente estava conversando, né? Alguém aqui no Brasil, vamos dizer, não precisa de um patrimônio muito maior do que 10 milhões de reais, até considerando o rendimento de 1% ao mês, que dá ali os seus 100 mil reais por mês, para viver uma vida muito boa, ok? Com 100 mil reais por mês, a gente consegue ter uma casa boa, consegue ter um carro bom, consegue cuidar de uns 3, 4, 5 filhos, tá ligado? Consegue viajar 1, 2 vezes por ano. Agora imagina 100 mil por mês ao longo de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Ou seja, isso é um bom rendimento, você entende? E aí você vai ainda continuar com um patrimônio ali seu. Se ainda você arriscar em outros tipos de investimento, tipo uma criptomoeda, uma parte desse patrimônio, você pode até construir algo muito maior do que o que você tem hoje. Visto isso, cara, quando você pergunta muitas das vezes o motivo, o para que uma pessoa quer se tornar bilionária, ou ela não sabe responder, ou é algo que não envolve nada a ver com a vida dela. Ah, aposentar meus pais. Bilionário, eu tô dando exemplo também, sabe? Não necessariamente é o bilhão, mas seja o dinheiro que for, né? Ah, porque eu quero aposentar meus pais. Não, é porque eu quero doar, né? É porque, sabe, não envolve nada sobre você tomar conta da sua vida e seguir em frente. Sim, não é o problema não é ajudar o seu pai e sua mãe quando for preciso.
quando eles precisarem. O problema não é você ajudar uma pessoa necessitada quando ela precisa. O problema é que você está enxergando dinheiro, né? Enfim, a sua prosperidade, o seu crescimento, está colocando todo o seu para quê no externo e não em nenhum benefício e usufruto próprio. Algo que não envolve um propósito que você está inserido por si só. Você entende? Eu lembro muito claro que teve um momento de, logo após eu casar, eu percebi que o custo de vida casado e a minha esposa já tinha um filho, né? Então, eu com a criança, eu comecei a perceber que pagando escola, né? Pagando lanche, pagando material, pagando, né? Enfim, a criança ela vai estar crescendo, então você tem que comprar tênis frequentemente, roupa frequentemente, porque ela vai perdendo as roupas, vai perdendo tênis, né? Eu falei assim, cara, se eu quiser ter mais uns 3, 4 filhos, assim, e dar uma qualidade de vida boas para eles, né? Então, um plano de saúde digno, né? Um plano de saúde, uma escola de qualidade, né? Não que eles cheguem lá e tenha greve ou, né, sofram risco de abuso ou de qualquer outra coisa assim. Tem ensino de qualidade, possam se desenvolver, tem um acesso a plano de saúde para todo mundo da família, né? Tem acesso a roupa de qualidade, por exemplo. Eu preciso ganhar mais. Eles precisam disso? Não, eu vivi sem um monte dessas coisas. Mas se eu quiser dar esse estilo de vida para eles, eu preciso ganhar mais. E eu gostaria muito de dar esse estilo de vida para eles. Cara, eu tô seguindo em frente, percebe? Esse é um pra quê? Pra quê? Pra dar um estilo de vida, uma qualidade de vida e segurança pra minha família. Eu tô seguindo em frente. E eles, mano, vão servir de. Eu vou servir de exemplo pra eles, que vão servir de exemplo pro outro, sabe? E aí eu tô deixando algo, meu legado aqui, que são eles. Agora, quando você fica olhando pra trás, quando você fica pensando tipo assim, achando que você vai resolver a vida do outro. Não é que você não pode ajudar, mas você acha que você vai resolver o problema da vida do outro, velho. Aí você entrou num lugar que você não tem capacidade, que a gente não tem capacidade. Então isso envolve respeitar os seus limites. Primeiro, né, identificar muito mais o seu próximo passo do que o último. Também é você focar muito mais em resolver primeiro a sua própria vida do que tentar resolver a vida do outro. Primeiro, porque você não pode. Segundo, porque justamente por não poder, você não consegue. Vai atrasar a sua. A maior parte das pessoas que tentam resolver a vida do outro porque a sua tá destruída. Entendeu? A maior parte das vezes. Então, quando você começa a respeitar os seus limites, não é sobre que você não pode romper barreiras. Que nem, não é porque você caminhou agora 1 quilômetro que você não pode andar 2. Esse é o seu limite atual. Não é que você não pode andar 2. Mas primeiro pensa no 2 e depois pensa no 42 na maratona. Então, respeitar os limites é entender qual é o seu próximo limite agora, para que assim você vá caminhando passo após passo. E, cara, um dia eu acredito que nós todos perceberemos que nós tivemos muito mais do que de fato nós precisávamos. Se a gente estiver focado no próximo passo, avançar consistentemente, com coragem, a gente não precisa colocar a meta do bilhão para a gente daqui 10, 15, 20, 30 anos olhar para trás e perceber, cara, eu tô muito melhor do que eu achei que eu poderia estar. Tem um mentor meu que ele fala assim, cara, a vida recompensa e retribui coragem e consistência. Se você é corajoso e consistente, você está num processo grandioso de construir algo que no futuro você vai perceber que é maior do que você imaginou que você poderia construir. Eu mesmo posso dizer por isso. Tava numa imersão e aí o mentor disse assim: quem aqui hoje vive uma vida muito melhor do que achou que um dia poderia viver, muito mais rápido do que achou que iria conseguir? Eu. Entendeu? Com certeza. Eu me vejo assim. Então, se a gente respeitar os nossos limites, buscar se desafiar, mas sem arriscar diretamente com algo que está desproporcional e que está fadado muito grande ao fracasso, você percebe? É nos investimentos, cara. Quanto maior o retorno, maior o risco. Para eu chegar no bilhão, se eu tenho 50 mil, cara, eu tenho que arriscar muito, inclusive perder todo o meu patrimônio de 50 mil reais para conseguir chegar no bilhão. Mas eventualmente, para chegar no 100, no 75 agora, depois no 100, eu preciso arriscar muito menos. Então, eu respeitando meu limite, eu consigo sim me desafiar, crescer com mais segurança, sem arriscar tudo aquilo que eu construí, e ainda assim eu consigo ser corajoso e consistente, e novamente, e provavelmente, se a gente tomar essa postura, a gente vai chegar lá daqui 10, 20, 30 anos e vai perceber que onde a gente chegou, o que a gente construiu era muito maior do que a gente poderia acreditar e muito mais rápido do que a gente imaginou que a gente iria conseguir.